Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós vamos estar dando continuidade aqui, tá? Porque nós estamos no material 2 e eu vou mostrar para vocês qual foi a minha intenção, tá? De trabalhar com os conceitos que estão aqui abordados para o nosso próximo material, que ele é de suma importância dentro da teoria da geometria, tá? Primeiro, né, na primeira parte do material, foi elucidada aqui a construção da reta perpendicular, certo? Que é passando pelo ponto médio, né? Então a gente conseguiu obter o ponto médio de um segmento, né? Traçando a famosa mediatriz. Então eu vou mostrar aqui como que traça essa mediatriz. Então, dados dois pontos A e B, né? Esses pontos A e B eles formam um determinado segmento, tá? Então, eu vou estar mostrando como que a gente constrói a perpendicular, né, a AB, passando pelo seu ponto médio, né? Com isso, a construção é bem simples. A gente vai trabalhar com dois círculos, tá? Saindo do ponto A, passando pelo ponto B, e saindo do ponto B, passando pelo ponto A, ok? Então a gente cria aqui dois círculos. E esses dois círculos, eles se encontram um no ponto C e o outro no ponto D, né? Então, e esses dois círculos, a gente vai traçar aqui esse segmento CD, tá? E a gente vai demonstrar agora que quando a gente obtém esse segmento CD ele obrigatoriamente vai ser perpendicular ao segmento A e B e eles vão fazer um ângulo de 90 graus entre si, tá? Isso que nós vamos demonstrar aqui agora. Preste atenção, eu vou ocultar esses círculos, tá? Mas só para você lembrar uma característica aqui que é importante, se esses dois círculos eles têm o mesmo raio, né? O raio dos dois é o próprio AB, essas duas medidas vão ser iguais, né? Perceba que no software lá que essas duas medidas aqui, elas são iguais, tá? Essa medida é igual a essa e essa medida aqui, ela também é igual a essa, tá? Olha lá, as quatro medidas são iguais. Eu vou ocultar esses rótulos e agora eu vou levar lá para o nosso quadro para a gente poder explicar por que essa construção ela realmente faz sentido, tá? Então, de acordo com a nossa construção, eu tenho que aqui é a própria medida de AB, né, que eu vou chamar de L, tá? Aqui também tem a mesma medida L, que é a própria medida do AB, né? Aqui também é L e aqui também é L, né? Então, pelo teorema do triângulo isósceles, que a gente já viu no material anterior, né, se esse ângulo mede alfa, esse daqui também mede alfa, né? O teorema do triângulo isósceles a gente conseguiu mostrar que os ângulos da base possuem a mesma medida, tá? E se você perceber, esse triângulo CAD aqui da esquerda, ele é congruente ao triângulo CBD aqui da direita, né? Pelo caso lado, 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 né? Ambos têm dois lados medindo L e essa medida CD ela é comum aos dois. Então aqui também tem medida alfa e aqui também tem medida alfa, tá? Pela congruência entre esses dois triângulos. Agora, se eu chamo esse ponto aqui de ponto P, olha o triângulo CAP. Ele tem um lado L, um ângulo alfa e um lado CP. Se você olhar para o da direita aqui, o CPB ele tem esses mesmos elementos. Olha lá, lado L, ângulo alfa e esse lado CP. Eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado, tá? Portanto, essa medida tem a mesma medida desse, ok? Porque eles são opostos ao alfa, então a gente já mostra que P é médio, tá certo? E outra coisa, além de P ser o ponto médio, esses dois ângulos que são opostos a L, eles também possuem a mesma medida. Se você chama aqui de θ, né? Esse ângulo aqui de θ, esse ângulo aqui ele também tem que ser. E como a adição entre eles é um raso, eu tenho que 2 vezes θ é 180, logo a medida de θ é 180 graus, então a medida de θ 180 por 2 é 90, tá? Então essa construção, ela é a construção mais simples, né, que nos resulta na obtenção do ponto médio,
tá? Esse P ele vai ser o ponto médio e além disso esse ângulo ele vale 90 graus. E eu vou lá no software só para você realmente poder perceber, tá? Deixa eu dar nome a esse ponto aqui, só para você, realmente ele tem um transferidor dele, tá? Olha lá, o transferidor dele realmente aponta para um ângulo de 90 graus aqui, tá vendo? Então, com régua e compasso, a gente consegue muito facilmente construir um ângulo de 90 graus e obter o ponto médio de qualquer segmento, tá? Lembrando que essa reta ela é chamada de mediatriz, né? A mediatriz ela tem essa característica. Além dela fazer um ângulo de 90 graus, ela passa pelo ponto médio, tá? Ela tem essas duas características. E dentro disso, galera, existe um teorema muito importante dentro da geometria, tá? Aqui a demonstração foi feita aqui no material direitinho, beleza? Igualzinho eu comentei aqui. E essa construção, ela nos leva para uns teoremas mais importantes da geometria de Euclides, tá? O chamado teorema do ângulo externo, tá? O que é o teorema do ângulo externo? Aqui está evidenciado o enunciado dele. Nós vamos mostrar que a medida do ângulo externo de um triângulo é sempre maior do que a medida dos internos não adjacentes a ele, tá certo? Eu vou fazer isso no próprio software, que vai ficar mais fácil de você visualizar. Então imagina que eu tenho aqui um triângulo ABC, tá certo? Eu tenho um triângulo ABC e nesse triângulo ABC, qual vai ser a nossa construção, tá? Eu vou mexer aqui um pouquinho. Isso. Eu vou ocultar esses rótulos, tá? Primeira construção que a gente vai fazer. Eu sei que o ângulo externo aqui, por exemplo, eu vou criar aqui um ângulo externo, tá? O ângulo externo, nesse caso, relativo ao vértice C, né? O que nós vamos mostrar? Que a medida dele vai ser obrigatoriamente maior do que a medida do A interno e do B interno também, tá? Então, a medida do ângulo externo vai ser sempre maior do que a medida dos internos não adjacentes a ele, tá certo? A gente vai mostrar isso agora. Primeiro passo da construção, a gente vai obter o ponto médio do segmento AC, né? E como que a gente obtém o ponto médio do segmento AC? De acordo com a nossa construção anterior, né? Para a gente poder entender essa característica de escadinha, né? A matemática ela está apoiada em alguns fundamentos e depois a gente consegue desses fundamentos ir demonstrando outros fatos, né? Isso é muito importante dentro do olhar da geometria de Euclides, ok? Então, primeiramente, o software ele já tem a ferramenta para poder obter o ponto médio do segmento, tá? Então, eu vou primeiramente obter o ponto médio do segmento AC. O software chamou aqui de D, perfeito? E agora, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar o ponto B, por exemplo, tá? Depois você poderia trabalhar com o ponto médio daqui também, não tem problema, tá? A gente vai conversar sobre isso. Eu vou traçar a semirreta que passa pelos pontos B e D, tudo bem? Então, primeiro obtive o ponto médio, depois tracei a semirreta que passa por B e D. Agora, o que eu vou obter? Eu vou obter um ponto aqui dessa semirreta que ele tem a seguinte característica. A distância de B até D, ela vai ser passada para a parte de cá, tá? Até um determinado ponto que ele vai ser o nosso ponto E. Ok? E como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar um compasso. Eu vou centrar o compasso no ponto D e eu vou passar pelo ponto B, né? De tal forma que essa distância ela vai ser transmitida para cá, tudo bem? Aí eu vou obter esse ponto que ele chamou de E, certo? Vou fechar agora o meu segmento CE, perfeito? E vou tirar uma fotinha, desculpa. E vou tirar uma foto para a gente poder ir lá para o quadro. E agora eu vou lá para o nosso quadrinho, para a gente poder ver que essa construção aqui ela vai nos levar, tá? Então, ó, ponto médio, né, do segmento AC, lembrando, semirreta BD,
e eu escolhi um ponto E, né, obtive um ponto E de forma que BD é congruente a DE, tá? Então, ó, pela construção, nós temos que a medida AD ela é a mesma medida de CD, perfeito? E por construção, essa medida foi a mesma medida que essa daqui, né? Esses dois ângulos, né, se esse ângulo aqui for pretinho, esse ângulo aqui também vai ser pretinho, porque eles são opostos pelo vértice. Imagina que eu chamo esse ângulo alfa, esse ângulo A, né? Vamos supor que ele tem uma medida alfa, tá certo? Olha esses dois triângulos aqui, o triângulo CED e o triângulo ADB, perfeito? São dois triângulos congruentes, né? Pelo caso lado, ângulo e lado. Observe que eles têm um lado AD, né, que eu chamei ele de um tracinho. Eles possuem um ângulo pretinho em comum, né? E eles também têm um lado que eu chamei aqui de dois risquinhos em comum, né? Então eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado, tá? Ou seja, o alfa ele não é oposto ao dois risquinhos. O 2 risquinho está aqui. O oposto a ele é o ângulo alfa também. Tem a mesma medida alfa pela característica de congruência, tá? Agora observa, esse alfa ele está dentro do ângulo externo aqui, ó, né? Esse ângulo que eu acabei de mexer é o ângulo C externo, né? Então, com base nisso, já que alfa é uma parte dele, né, faz sentido eu escrever que a medida alfa ela é menor do que a medida do externo de C. Alfa é menor do que o C externo, certo? Como a gente queria demonstrar. Uma das partes como que eu queria demonstrar, né? Então, essa construção ela é muito simples, né? E ela nos leva a esse resultado, né? Muito bonito dentro da geometria de Euclides, que a medida do ângulo externo, ok? Ela vai ser sempre maior do que a medida desse ângulo interno. Agora, se você fizesse a construção pegando o ponto médio do lado BC e traçando a semirreta, né, AD do lado de cá, você ia demonstrar que esse ângulo ele ia ser maior do que o outro, tá? A demonstração ia ser feita, a gente fala que é de forma análoga, né? Análoga a esse caso. Só que ao invés da gente começar pelo ponto médio de D, a gente ia começar pelo ponto médio de BC. Beleza? Aí, com base nisso, se eu chamo esse ângulo aqui de beta, a gente ia demonstrar também de forma análoga que o beta também é menor do que a medida do C externo, tá certo? Esse é o nosso chamado teorema do ângulo externo. Então, num triângulo, sempre a medida do ângulo externo é maior tanto do que esse daqui, que são os internos não adjacentes a ele. Tudo bem? E agora estamos prontos para mostrar a existência de retas paralelas, tá? Então, imagina que eu tenho agora a seguinte situação, né? Transferir um ângulo é muito simples. Me desculpa. Transferir ângulos, né, é uma tarefa muito simples. E de acordo com isso, a gente tem uma reta, imagina que eu tenho uma reta qualquer e um ponto fora dela, tá? Um ponto C fora dela. Imagina que eu tenho uma reta e um ponto C fora dela, beleza? Eu vou escolher uma reta qualquer passando pelo C, tá? Eu vou aqui suprimir esse ponto A, não é isso? E agora eu vou fazer a seguinte construção. Aquele ponto A que eu tinha, eu vou transferir esse ângulo para cá, né? Como que a gente transfere um ângulo para uma outra parte? Eu construo uma circunferência de raio qualquer, tá? Eu vou escolher aqui um raio, tá, pessoal? Aleatoriamente, por exemplo, 2 unidades de medida, eu vou escolher esse raio, tá? E eu vou repetir essa mesma circunferência do lado de cá, tá? Centrado agora no ponto C, eu vou construir a mesma circunferência, lá, de mesmo raio 2, tudo bem? E eu vou aqui elencar alguns pontos, ponto D, ponto E. Eu vou achar o ponto F, e qual que é o nosso objetivo? Essa distância de D até E, ela vai ser passada para cá,
tá? Porque assim é que vai ser passado o mesmo ângulo, né? A transferência de um ângulo, ela utiliza esse princípio. A gente transfere o mesmo círculo, tá? E a mesma corda. Levando o mesmo círculo e a mesma corda, a gente vai levar a mesma circunferência, tá? Vou construir aqui o segmento DE, né, que ele chamou aqui de H, e esse H ele vai ser transmitido para cá, fazendo como? Olha, vou construir um círculo dado centro e raio. Centrei no F, com o mesmo raio H, eu vou fazer um novo círculo, a ele aqui. E esse ponto G, que característica que ele tem? A distância dele até o F é a mesma distância do D até o E, que é o próprio H. Tudo bem? E agora eu vou construir a reta que passa pelo ponto C e G. Tá? Eu vou ocultar alguns objetos para minha construção ficar limpinha, para você perceber como que vai ser, como que a gente vai demonstrar que essas duas retas, elas não podem se cortar em nenhum ponto, tá? Essa é que são chamadas de retas paralelas. Eu vou mostrar para vocês por que essas duas retas, elas não podem se cortar em nenhum ponto, tá bom? Eu vou levar lá para o nosso quadrinho. Galera, qual que foi a nossa ideia? Esse ângulo, então, ele foi passado lá para a parte de cima, foi transmitido lá para aquela parte de cima. Se ele tem medida alfa, esse daqui também tem, né? Olha, o raio foi o mesmo, só lembrando, só para configurar, né? Aqui foi 2, aqui foi 2 e aqui foi o H. E esse triângulo ele foi construído lá embaixo, né? 2, 2 e H, né? Eles são congruentes pelo caso lado, lado, lado. Então, se esse ângulo for alfa, obrigatoriamente esse aqui tem que ser, tá bom? Agora, por que essas duas retas, elas não podem se cortar? Por que se esse ângulo tiver a mesma medida desse, essas duas retas não podem se cortar? Beleza? Esse aqui vai ser o nosso objetivo. Gente, na matemática, existem algumas demonstrações, tá? Que são lógicas, que elas são feitas por absurdo. Né? O que seriam essas demonstrações por absurdo? Você supõe que o contrário vai acontecer e você chega numa mentira. Tá? Isso foi um artifício muito utilizado pelos matemáticos do passado, né? Principalmente quando eles estavam tentando provar o quinto postulado não era o quinto postulado de Euclides, né? Eles estavam querendo mostrar que o quinto postulado de Euclides, na realidade, ele era um teorema, né? Mas eles não conseguiram, né? Daqui a pouco eu vou estar comentando sobre o quinto postulado de Euclides. Então nós vamos supor por absurdo. Nós vamos supor que aquelas duas retas, elas vão se cortar em algum determinado ponto, tá? Então, ó, nós vamos supor que aquelas duas retas, elas se cortariam em algum ponto euclidiano, né? Lembrando que aquelas retas, elas têm a seguinte propriedade, né? Aqui era o ponto A, aqui era aquele outro ponto, né? Esse ângulo aqui é alfa e esse ângulo aqui também é alfa. O que seria o absurdo? Então nós vamos supor, né? Supondo que R e S se encontram, que R e S se cortam, tá? E elas se cortariam num ponto que eu vou chamar aqui de P, tá? Chamando esse ponto de B. Imaginando que aquelas retas se cortariam num ponto P, né? Ia ser formado um triângulo ABP, né? E utilizando o teorema... Aí, por isso que é importante a gente entender a matemática dentro dessa característica dedutiva, porque a gente vai utilizar agora o nosso teorema anterior, que é o chamado teorema do ângulo externo, tá? Então, se elas se cortam num ponto P, pelo teorema do ângulo externo, né? O que nós temos? Nós temos que a medida do ângulo externo, observa que esse camarada ele é externo, né? Então, ó, o alfa, ele obrigatoriamente, ele tem que ter uma medida que seja maior do que os ângulos internos, inclusive desse daqui, né? Então, o alfa lá de fora, ele tem que ser maior do que o alfa lá de dentro, né? Só que essa escrita que nós temos, ela é uma mentira, né? É o que a gente fala que ela é uma contradição, né?
Quando você supõe o absurdo e chega numa hora que você chega numa mentira, então quer dizer que aquilo que você supôs inicialmente é uma mentira, né? E o que nós supomos inicialmente? Que R e S se cortam, né? Logo, então o que eu posso concluir? Que R e S não se cortam. Tá joia? Gente, essas demonstrações por absurdo, elas foram utilizadas grandemente dentro do contexto da matemática, tá? Você supõe que o contrário acontece e você chega numa mentira, tá? Impulsionado pelos princípios da lógica, né? Pelo princípio da dualidade, que ou uma afirmação é verdadeira ou uma afirmação é falsa. Então, para demonstrar que uma determinada afirmação é verdadeira, basta mostrar que a sua negação é falsa, tá? Isso é impulsionado pela lógica. Logo, R e S não se cortam, tá certo? Essas retas que não se cortam, elas vão ser chamadas de paralelas, tá? R e S serão chamadas de paralelas. Tudo bem? Serão chamadas de paralelas, tá? Então, pela primeira vez, vocês estão conseguindo compreender, né, a existência de retas que não se cortam, tá? Essas retas que não se cortam, elas vão ser chamadas de paralelas, beleza? Aí é que vem o nosso chamado quinto axioma, né, de Euclides, né? Aqui, ó, nós demonstramos, eu fiz de uma outra forma aqui, mas é análogo, tá? Nós demonstramos a existência de retas que não se cortam, e esse aqui que é um fato muito importante, tá? Eles tentaram durante muitos anos, né, mostrar que isso daqui não era um postulado. Eles queriam, pelos fatos anteriores, demonstrar que essa reta era única, mas isso não aconteceu, tá? Isso é uma característica da própria geometria de Euclides, tá? A geometria de Euclides é aquela geometria que se postula a unicidade da paralela, tá? A geometria de Euclides é caracterizada por aquela que se postula a unicidade da paralela. Assim, é única a reta R, né, paralela uma reta S, paralela à reta R, passando pelo ponto A. Essa paralela é única. E o traço da paralela vai ser como? Transmitindo esse mesmo ângulo, tá? Então, ó, isso daqui caracteriza a geometria chamada de Euclides, tá? Que essa paralela, ela é única, certo? Tudo bem? Eu vou finalizar essa parte agora. Daqui a pouco eu mando um novo vídeo para vocês, tá bom? Um abraço e até mais.